Olá, mãe! Papo de Mãe que Ora, no ar da TV Evangelizar. Estamos aqui para mais um papo que rola legal entre nós. Nós adoramos bater papo. E eu queria falar com vocês que nós não somos boas de papo só que não. Na mesa de um restaurante, nós conversamos, nós divertimos. Todo mundo fala assim, nossa senhora, essa turma é animada, não é verdade? É verdade. Falamos abobrinha também, né, gente? Conversamos coisas sérias e abobrinhas. Mas hoje o assunto é sério. Nós vamos falar de dois assuntos que aparentemente não tem nada a ver e que vocês vão entender que tem tudo a ver. Vocês já ouviram falar em educomunicação? Educar na comunicação? Se a gente juntar, né? Educação e comunicação. O que significa isso? Existe um modelo educacional para ensinar a gente a entender como processa a mídia. Isso pode ser de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Eu estava conversando aqui com o diretor antes e lembrando para ele que eu aprendi a ler jornal. Porque eu normalmente lia as notícias e nunca prestei atenção o que aquela notícia tinha a ver comigo. Até que eu comecei a ver notícias que o presidente me ensinou. Por exemplo, na área hospitalar, né? O SUS está sobrecarregado, falta leito. Se a gente tem um hospital, eu vou procurar as autoridades para fazer o quê? Tem o leito para vender. Então, essa é a primeira coisa. Mas tem uma outra coisa também nesse processo educacional, é de entender o que está por trás da mensagem. Né? Qual é o objetivo de determinado jornal? Qual é o objetivo de uma escola? Porque as escolas, elas têm um processo de comunicação que pode ser bom e ser ruim. E nós precisamos de ter um processo educacional. Isso me chamou a atenção quando a gente escuta falar a Igreja Católica é muito rica, a Igreja Católica é muito rica, né? Quando isso não é uma realidade. Tem muito patrimônio histórico, mas tudo isso é patrimônio tombado, não é verdade? E o meu neto um dia veio conversar comigo sobre isso. E eu expliquei para ele, né, sobre isso, e ele levou isso para a escola. Por quê? Porque a comunicação estava como? Na rede, né? Olha, a igreja não precisa de religião, esse pessoal manipula. Então, gente, hoje eu te convido a entender e a mudar a comunicação sobre a violência. Se a gente observar nessa pandemia, a violência entrou nos nossos lares. Quantos casais se agrediram, quantos pais bateram nos filhos, não é verdade? Será que foi porque eles eram violentos ou porque, de alguma forma, a mídia, os joguinhos incentivaram isso? Então, a gente começa a perguntar, nesse mundo tão midiático, como que a gente pode trabalhar com o jovem e com o adulto e conosco a enfrentar esse processo de violência que vem pela mídia. Então, tia, os jovens hoje são bombardeados de notícias. Aliás, nós somos bombardeados de notícias muito ruins, muito pesadas. Você falou da pandemia e eu vou lembrar aqui um momento que a gente viveu que quem ligava a televisão, gente, era desesperador. Era só notícia ruim, ruim, ruim. E quantas pessoas adoeceram com essas notícias ruins? Isso é uma violência psicológica. Foi violenta a parte psicológica dentro da pandemia, tanto para jovens como para adultos. Durante a pandemia também, a gente pôde perceber que os nossos filhos entraram para os quartos, para os jogos. Os jogos são extremamente violentos hoje, gente. É matança o tempo todo. Isso tudo influencia na cabeça desses jovens. A escola trazendo essa parte a história, né, não bem contada, né? Porque, gente, o cristianismo é uma história linda. Do nosso curso da história lá, da igreja. você vê que não é aquilo, que tinha tudo um contexto histórico naquela época para que aquilo acontecesse daquela forma. Então, essas violências que a gente vai ter que tirar da nossa casa, mostrar para nossos filhos. Para isso, tia, nós temos que estar informada da outra parte.
A gente não acreditar copiosamente naquilo que a mídia está trazendo, copiosamente naquilo que as pessoas estão querendo incutir dentro da nossa cabeça, dentro da cabeça dos nossos filhos. Hoje, nós mães temos que estar ligadas o tempo inteiro, na gente e nas nossas filhas, na nossa casa, para que essa violência não adentre dentro da nossa casa e destrua nossas casas, com violência doméstica, com violência psicológica, com violência verbal. Quantas violências verbais vieram depois da pandemia por causa dessas coisas do youtuber, dessa falta de respeito, dessa forma das pessoas lidarem com as outras, violência no carro, no trânsito. Quantos adultos estão perdendo? Outro dia eu saindo da loja, um cara estava dirigindo um Uber, pegou um ciclista, ele foi para cima do ciclista, quase matou o cara. Então, essas violências estão vindo de dentro da nossa casa para o externo. E a gente tem que ter cuidado, Aline, para nós não sermos amplificadores das más notícias, repetidores. Porque o que eu tenho observado muito, até nos grupos de WhatsApp da escola, como as pessoas são repetidoras e dão holofote para as más notícias. Isso aí. E colocam sem mesmo saber se trata de verdade ou não, né? Então a gente precisa ter esse cuidado em relação a isso que você está dizendo. Camila. E aí, né, Camila, o caminho é ser manso e humilde de coração. Pois é, a gente tem que trabalhar, né? Porque as notícias chegam, como a gente vai reagir? A gente tem que pedir a Deus mesmo, Senhor, dai-nos um coração semelhante ao vosso, para a gente lidar com esse mundo, um mundo cheio de agressividade, cheio de más notícias. Junto com um coração manso e humilde também, Senhor, que venha o dom do discernimento baixe sobre nós, venha, tome conta de nós, para que a gente possa, né, não sozinho discernir se a notícia é verdadeira ou não, mas que a gente tenha o discernimento de não passar sem saber antes se é, porque o mal pode estar sendo causado nas outras pessoas, que a gente tenha um coração manso e humilde para entender essas notícias chegando e as reações dos nossos filhos. Porque está sendo apresentado, eles estão sendo convidados a ser personagens desse mundo agressivo. Hoje tem aquele cosplay onde as crianças eles querem virar um personagem. Isso está sendo incentivado, é bonito, eu estou vendo trabalhos, oficinas sobre isso dentro das escolas, a se transformar num personagem de um desenho japonês, e quanto mais fidedigno ele for, mais tem êxito, né? Mais tem sucesso com os amigos. Então não é só uma fantasia externa, não. Eles estão raspando sobrancelha, mudando o cabelo de cor, cortando, mudando mesmo toda a estrutura corporal para ser o que eles não são, se transformar em personagens. Isso é uma agressividade com a figura humana que Deus criou. Porque Deus não criou personagens, Deus criou humanos. E na realidade, né, Camila, quando a gente fala de restauração, a gente fala o quê? De limpando, 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 até chegar ao original. E o mundo está falando exatamente ao contrário, que é para o quê? Para você sair do original, que é filho de Deus, e ir para um personagem que não é ninguém. E quanto mais a gente se esconde no personagem, mais a gente vai ficar longe do autoconhecimento. E da personalidade, né, tia? Sim. Da própria personalidade. A pessoa já não sabe mais quem ela é. E aí, Deus foi tão carinhoso, né, que ele fez cada filho de um jeito. Todos nós, não existe uma pessoa igual a outra. E a humanidade está desprezando esse carinho de Deus, está indo no caminho contrário da robotização do humano. E isso, assim, eu acho que a gente precisa repensar, porque é uma agressão com a gente mesmo. E essa robotização, ela está tão grande que, se vocês observarem, a violência, ela não é só física, não, nem só mental, ela virou também digital. Olha como ficaram os zaps das famílias, os zaps dos grupos de amigos. De repente, o que era um lugar de comunicação virou um lugar de campo, de batalha. Por quê? Porque tem a turma da política A, a turma da política B, aí eu fico com raiva, eu saio do grupo porque eu não gosto. E eu me preocupo, eu vejo meu marido, ele tem uma ala que ele né? E ele defende essa ala, ele fica escutando aquele que eu falo que o celular virou aquele radinho antigo, né? Ele fica tudo assim, com aquele radinho no coisa. Daí um pouquinho, ele não percebe, mas ele já está mais agressivo. E eu falo, ei,
Você Volta, volta, porque ele é muito manso. Ei, você é, né? Volta aqui. E eu me lembrei quando a Aline estava falando também daquele assassinato em massa nos Estados Unidos, daquele jovem que estava vendo os joguinhos. E que ele se saiu, imaginou no jogo. E foi lá no cinema e Igual matou jogo. todo mundo. E com isso, gente, a gente começa a pensar o seguinte: nesta pandemia, com a violência familiar, o que será que foi o dínamo para isso? Com certeza, a comunicação teve um peso muito grande. Será que não é hora da gente trazer essa educação para a comunicação? Como? Nós, como mãe, na nossa casa nós podemos fazer isso? Com certeza, tia. Isso que você está falando, isso é muito sério, porque é uma violência de todos os lados que nós recebemos. E o importante é como que a gente recebe isso no nosso interior. Né? Como é porque, por exemplo, eu posso reagir de uma forma, mas posso reagir de outra forma. Né? Eu posso receber um ato de violência, alguma coisa, eu posso rebater, ou eu posso ser manso e humilde. E eu aprendi uma coisa com Jesus, que a gente tem que se preocupar com o que sai dentro do nosso coração, não o que entra. Então, quando a gente tem essa frase na nossa mente, a gente preocupa com o que sai do nosso interior. Então, eu não vou ser violenta, né? Eu não vou reagir com violência, nem na minha casa, nem do lado de fora. Então, a gente vai assim e criando um mundo melhor, né? A começar pela nossa casa. Né? Porque como a gente viu aqui, a violência é de todos os lados, né? Da mídia, da escola, dos fake news, dos WhatsApp, dos videogames. E realmente nós temos que rebater isso olhando para dentro da gente, tia. E é verdade, porque quando a gente fala em manso de humilde coração, gente, nós brincamos aqui que ser bom não é ser bobo. Tem momentos também que a gente precisa de colocar a mão na mesa, né? Porque agora eu tô lá no trabalho, tá tudo bem, né? Tá todo mundo atrasado e eu tô feliz, nossa, que coisa boa. Não, tem momentos que você tem que colocar limites. E isso, às vezes, as pessoas não entendem, que existem momentos onde não dá mais. E a gente precisa de aprender esse não dá mais. Senhor, coloca a mão no coração. Eu queria relembrar a oração dos alcoólicos. Que eu possa, Senhor, ajuda-me a mudar aquilo que pode ser mudado. Senhor, que eu possa aceitar aquilo que não pode ser mudado. E acima de tudo, Senhor, dai-me sabedoria para distinguir o que pode ser mudado e o que deve ser aceitado. Amém? Amém. Olha, gente, esse é um papo que vai longe, mas acabou e a gente precisa terminar. Mas não se preocupe, porque basta você ir no YouTube que você tem este programa e muitos outros papos. Não fique triste, vocês podem bater papo conosco várias vezes. E nos nossos programas de 1 hora, você pode mandar o seu videozinho e participar, entrar na sala aqui conosco. Beijo no coração e até o próximo. Até mais. Até logo. Até.